Olá, você chegou à Bíblia Online. Aqui nós partilhamos a Bíblia como um todo. Então se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. A história de Sansão na Bíblia. Sansão foi um dos últimos juízes de Israel antes de Samuel. A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia, sobretudo pela forma com que ele era usado pelo Espírito de Deus, demonstrando uma força sobre-humana. É difícil saber o significado do nome Sansão. É possível que esse nome tenha sido derivado do hebraico Shamash, que quer dizer sol. Se for esse o caso, então Sansão significa algo como pessoa solar ou parecido com sol. Existe também a possibilidade de seu nome ter sido derivado do hebraico Shaman, que significa destruir. Se essa sugestão estiver correta, então Sansão poderia significar destruidor. O que sabemos é que o nome Sansão foi lhe dado por seus pais, talvez fazendo uma referência antecipada sobre sua força e energia miraculosa concedida pelo Senhor, como dizem Juízes 5:31, Salmo 19:5 e 84:11. Quem foi Sansão na Bíblia? Sansão foi um israelita da tribo de Dan e era filho de Manoá. Desde antes de seu nascimento, Sansão já havia sido dedicado por seus pais ao Senhor como um narizeu, voto que ele deveria seguir por toda sua vida, como dizem Juízes 13:3-7. Sansão nasceu por volta de 1090 a.C., logo no início da opressão dos filisteus, que durou 40 anos, como dizem Juízes 13:1. A mãe de Sansão era estéril, mas o texto bíblico nos informa que o anjo do Senhor apareceu e prometeu a seus pais que teriam um filho. É possível que o início de sua história como grande opositor dos filisteus tenha se dado após a terrível batalha que ocorreu próximo de Afeca, em cerca de 1070 a.C. Na ocasião, os filisteus capturaram a Arca da Aliança, incendiaram Silo e milhares de israelitas perderam a vida, como diz em 1 Samuel 4:1-11. O povo de Israel ficou tão desmoralizado e se submeteu ao jugo filisteu de tal forma que em nenhum momento procurou arrependimento, nem mesmo orou ao Senhor pedindo livramento durante os 20 anos do ministério de Sansão, como dizem Juízes 15:20, 16:31 e 1 Samuel 7:2. O perfil de Sansão. Como já foi dito, Sansão era um narizeu e cresceu recebendo treinamento espiritual adequado. Já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e o capacitou a realizar grandes proezas, que demonstravam uma força física sobre-humana, como dizem Juízes 13:25, 14:6 e 19 e 15:14. Apesar disso, Sansão falhava em guardar os votos do nazireado e honrar a Deus em todas as ocasiões. Ele ignorou a proibição de seu voto e se aproximou de um cadáver, como dizem Juízes 14:8. Tomou vinho quando ofereceu um banquete, como dizem Juízes 14:10. E praticou relações imorais com uma prostituta de Gaze e com Dalila. Sansão odiava os filisteus, sendo um grande opositor para aquele povo numa época em que os israelitas pareciam não se importar com a condição de submissão. A Bíblia diz que era o Espírito do Senhor que o incitava contra os filisteus, como dizem Juízes 13:25 e 14:4. Os feitos de Sansão. Sansão, dotado do Espírito do Senhor, demonstrava uma força sobrenatural e realizou grandes feitos. A narrativa dos feitos memoráveis de Sansão, curiosamente, concentra-se no envolvimento dele com 3 mulheres, conforme veremos a seguir. Sansão mata um leão e se casa. O primeiro episódio diz respeito à mulher filisteia, Timna, a qual ele procurou como esposa. Na verdade, com o casamento,
Sansão tinha o objetivo de procurar um motivo de discórdia com o povo dela, os filisteus. Foi um evento envolvendo esse casamento que ele matou um leão com as próprias mãos e mais tarde encontrou um enxame de abelhas com mel dentro do corpo morto do leão. Ele tomou o mel com as mãos e foi comendo ele. Depois, ele utilizou esse acontecimento como um enigma que contou aos convidados durante a festa de casamento, o que o levou a matar 30 filisteus de Asquelon para tomar-lhes as roupas e dar aos convidados de seu casamento. Sansão ateia fogo no campo dos filisteus usando raposas. Depois disso, a esposa de Sansão foi dada a um companheiro dele, e seu sogro o impediu de vê-la. Sansão, então, se vingou capturando 300 raposas, e amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos de pomares dos inimigos filisteus. Como retaliação, os filisteus queimaram sua esposa e seu sogro na fogueira, e Sansão se vingou disso, realizando uma grande matança, e depois se escondeu no cume da rocha de Etã, como dizem Juízes 15, 3-8. Sansão mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Os filisteus foram até Judá procurar por Sansão, e os israelitas, amedrontados com a presença dos filisteus, foram até Sansão com 3.000 homens para entregar-lhe aos filisteus. Sansão deixou que os homens de Judá o amarrassem com 2 cordas novas. Quando ele foi entregue aos filisteus, o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele soltou-se das cordas, pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus com ela. Como diz Juízes 15, 9-16. Depois, quando sentiu sede, Sansão chamou ao Senhor por água, e Deus fez uma corrente de água brotasse de uma rocha em Lei. Sansão visita uma prostituta em Gaza e arranca o portão da cidade. Sansão foi até Gaza, uma fortaleza dos filisteus. Nessa cidade, ele se interessou por uma prostituta, e quando souberam que Sansão estava ali, os filisteus cercaram durante a noite para matá-lo. Porém, Sansão se levantou à meia-noite, arrancou o portão da cidade com seus postes e de sua tranca, e, colocando tudo sobre os ombros, carregou até o cume do monte, que está defronte de Hebrom. Esse ato de Sansão significou a maior humilhação que ele poderia ter infligido contra seus inimigos, pois as portas da cidade simbolizavam sua força e poder nacional, como dizem Juízes 16, do 1 ao 3. Sansão e Dalila. Sansão se envolveu significativamente com mais uma mulher, Dalila. Essa mulher vivia perto de sua casa, e não se sabe ao certo sua nacionalidade, isto é, se pertencia ao povo de Israel ou aos filisteus ou a outro povo. Dalila foi persuadida pelos filisteus e aceitou suborno para descobrir a fonte da força de Sansão e contar aos filisteus. Em 3 tentativas, Sansão resistiu à sua investida, mas num determinado dia, após Dalila acusá-lo de falta de amor, Sansão contou-lhe sobre sua condição como narizeu e o significado de seus cabelos com relação à força sobrenatural que vinha da parte de Deus sobre ele. Com essa atitude, Sansão violou completamente o voto de sua aliança e o Senhor o desamparou, como diz Juízes 16, 4-20. Dalila então rapidamente chamou alguém para cortar o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. A morte de Sansão. Após ter seus cabelos cortados, Sansão foi capturado. Os filisteus o cegaram e o colocaram para trabalhar de maneira humilhante, moendo grãos, como diz Juízes 16, 4-21. Durante a festa nacional dedicada ao deus Dagon, os filisteus levaram Sansão até o templo, a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava ali. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor, pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Como diz Juízes 16, 28.
Então, Sansão abraçou as 2 colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, fazendo que tudo desmoronasse, soterrando todos que estavam ali. Na ocasião estavam presentes os príncipes dos filisteus e um grande número de pessoas, de tal modo que apenas no telhado haviam mais de 3.000 pessoas. A Bíblia diz que em sua morte, Sansão matou mais pessoas do que havia matado em toda a sua vida, como diz Juízes 16, 22 a 30. O corpo de Sansão foi recolhido e sepultado por seus irmãos, entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Sansão como juiz em Israel. Sansão julgou Israel por 20 anos e resolveu problemas em Dan e Judá. Muito provavelmente, Samuel foi contemporâneo de Sansão durante algum tempo, de maneira que existe a possibilidade de talvez Sansão ter passado a residir em Hebrom, enquanto Samuel estava em Mispa, como diz em 1 Samuel 7:6. Apesar dos grandes feitos, Sansão nunca conseguiu reunir o exército para combater os filisteus e libertar o seu povo. Também vale dizer que no Novo Testamento, o escritor da Epístola dos Hebreus mencionou Sansão na galeria dos heróis da fé. Essa é a história de Sansão, segundo a Bíblia. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.